Olá, boa noite, tudo bem? Professor Eduardo aqui passando para a continuidade do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre sinais vitais ou dados vitais. Por que nós estamos falando sobre esse assunto dentro aqui da grade de assuntos de enfermagem do trabalho? Porque é inadmissível profissional de enfermagem, técnico de enfermagem, não saber os parâmetros dos sinais vitais ou não saber como executar as intervenções de enfermagem junto a os sinais vitais e também nomenclaturas, certo? Fazer a anotação de enfermagem errada. Então, pensando nisso, eu criei aqui esse módulo extra para você dentro dessa nossa plataforma aqui no YouTube, para que de uma vez por todas você sane todas as suas dúvidas, tá bom? Então, por favor, se atente a esse assunto, porque onde você for trabalhar, SAMU, atenção básica, empresas, qualquer área, você precisa dominar o conhecimento sobre os sinais vitais, tá? Então, vamos lá. Já se inscreveu no canal? Já comentou? Se inscreva aqui embaixo, comente, que é muito importante para mim. Pegue seu material, seu caderno para anotação, tá? Que também é muito importante. Então, o que são os sinais vitais? É um modo eficiente e rápido de monitorar, identificar problemas e avaliar condições clínicas do paciente, tá? De maneira rápida, barata e eficiente. Nós temos 5 sinais vitais. A maioria das literaturas, ainda de maneira desatualizada, estão trazendo 4 sinais vitais, mas na verdade são 5, porque a dor que nós vamos estudar hoje também é considerada um sinal vital. Então, nós temos temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória. Aqui, teoricamente, estaria faltando a frequência cardíaca, né? Mas quando eu estou tratando de pulso aqui, eu estou tratando de frequência respiratória, né? Estou tratando aqui sistema cardíaco como um só, tá? Mas a gente vai estudar de maneira separada também. Então, a temperatura aí, começando por ela, nós temos que a temperatura constante do nosso corpo vai estar em volta de 37 graus, tá? Só que aí a gente vai ter interferência de quê? Estresse, hormônios, ambiente, idade, exercício físico e lesão encefálica vão atrapalhar, né? Vão mudar os parâmetros aí da temperatura. Então, nós temos que olhar nosso paciente como um todo para entender o que está acontecendo com o corpo dele. Aqui nós temos uma classificação básica de temperatura. Esses valores aqui podem variar de acordo com a literatura, mas esse aqui é o que é comumente aceito na maioria das literaturas. Então, nós temos a hipotermia abaixo de 35, né? A febril, a ausência de febre, de 36,1 a 37,2, febril 37,3 a 37,7, né? Seria uma febre branda, né? Nem toda literatura traz essa nomenclatura. Febre 37,8 a 38,9, pirexia, que seria uma febre alta, aí, né? Paciente pirético, por isso que o nome da medicação é antipirético, né? Então, pirexia entre 39 e 40 graus, e hiperpirexia, que as novas literaturas estão trazendo, acima de 40 graus, que aqui já tem início, pode ter início a convulsões, tá bom? Nós temos a hipotermia também, classificação entre leve, moderada e acentuada, que vai aí desde 34 graus, iniciando a leve, e abaixo de 30 graus nós temos uma hipotermia acentuada, lembrando que a hipotermia pode levar a parada cardiorrespiratória, tá? Então, se atente a isso e evite que o seu paciente trabalhador chegue nesse nível, tá certo? De condição clínica. Lembrando mais uma vez que a literatura vai variar um pouco dependendo de onde você estude. Nós temos aí alguns locais de aferição, principalmente aí o axilar. Ela é muito recorrente, né, de ser utilizado, só que aí nós temos a timpânica, certo? E a retal também, que elas não são muito faladas, não são muito comuns, mas é interessante que você releia e reveja como utilizar cada uma dessas técnicas de aferição. Ah, quando você precisar, né, você vai ter conhecimento necessário de como utilizá-las. O outro que nós temos é o pulso, que é o limite palpável do fluxo sanguíneo percebido em vários pontos do corpo, né, certo? Ela, junto com a frequência cardíaca, dão parâmetros importantes de como está a função cardíaca do nosso trabalhador,
Nós temos aí o normal de 60 a 100 BPMs, 60 a 60 batimentos por minuto, certo? Que é o valor normal. Também vai sofrer interferência de exercício, temperatura, fármacos, tá? Entre outros. Nós temos alguns locais aqui de aferição desse pulso, não somente aqui a radial e a ulnar, tá? É importante que você conheça também a femoral, certo? A temporal, tá? Para que você possa estar fazendo essa aferição. Aqui tem aqui algumas técnicas, tá? Tanto a frequência cardíaca como o pulso tem valores juntos, né? De 60 a 100 batimentos por minuto, certo? Frequência cardíaca e pulso vai depender da idade, obviamente, mas como a gente está tratando com adulto, eu botei de vermelho aqui 60 a 100, tá? Frequência respiratória está relacionada às trocas gasosas de inspiração, né? Inalação de O2 e expiração, né? O desprezamento, vamos chamar assim, do CO2, tá bom? E nós temos aí agora, em vez de BPM, nós vamos usar IRPM, IRPM, tá? Então nós temos aí no adulto de 12 a 20 IRPM, que é o valor considerado como normal. Então eu tenho uma inspiração, expiração, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, em 1 minuto, vai dar aí de 12 a 20 RPM, tá? Que é o normal. Lembrando que também tem fatores que vão atrapalhar a frequência respiratória. Então, exercício físico, obviamente, vai alterar dor, ansiedade, tabagismo, postura, lesão neurológica e nível de hemoglobina no sangue, tá? Por falar em hemoglobina, nós temos que é um dado vital, né? A saturação de oxigênio, certo? Que é a quantidade de oxigênio que está saturando ali a hemoglobina. E o valor normal que nós temos aí é de 95 a 100 na maioria dos casos, tá? Pacientes, adultos em geral, certo? A não ser que ele tenha alguma disfunção respiratória, como a DPOC ou o COVID, né? Que esses valores normais vão ser alterados. Mas, de maneira geral, 95 a 100%. Então, o oxímetro, que é esse aparelho aqui que você está vendo, ele vai dar esse valor em porcentagem. Então, quanto é que está a saturação do paciente? 95%, 98%, tá? Pressão arterial, né, que é a pressão que o sangue exerce dentro das artérias, não é? E aí nós temos ali no coração a contração que a gente chama de sístole e o relaxamento que a gente chama de diástole. Por isso que o volume numérico que é falado na pressão arterial são dois, né? 120 x 80. Então, 120 sístole, 80 diástole. Nós temos aqui os aparelhos, né, que são utilizados. Esse daqui eu coloquei, lembrando que eles devem ser regularmente calibrados, principalmente o signomanômetro, tá? Para evitar má utilização, certo? E aferição. Nós temos locais que não somente a gente pode aferir na braquial, mas também nós temos aí na artéria radial, nós temos na artéria poplítea, aí na perna, certo? E na artéria pediosa dorsal, próximo ali, né, ao calcâneo, no pé também. Lembrando, são pontos de artérias, dá para ferir também. É importante nós lembrarmos que a técnica é a mesma para todos os locais, mas eu posso aferir a pressão arterial em outros locais que não somente o braquial, tá? Então, alguns conhecimentos nós temos, né? Antes de aferir a pressão, não cruzar as pernas, evitar ingerir bebida alcoólica, o café, o fumo são estimulantes por causa da nicotina, certo? E se você se exercitou, é importante esperar aí, né, de 60 a 90 minutos para ser feita a aferição, tá? Porque senão não vai dar um valor fidedigno. Essa daqui é a classificação segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 2020, ainda não foi alterada, em que vai colocar aí a pressão 120 por 80, abaixo disso como ótimo, tá? Então, essa é a atualização que nós temos em relação aos parâmetros pressóricos do nosso paciente. Antigamente, 120 por 80 abaixo era considerada normal, agora foi colocado como ótima esse novo item aí, tá? Depois nós temos
Normal, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, 2 e 3, tá? Nós temos o quinto sinal vital, que é dor, certo? E essa avaliação da dor vai se dar através da escala de faces, pode ser a escala numérica, tá? Às vezes ela não é utilizada muito nos hospitais, mas você deve estudar e tentar implementar, principalmente pacientes com dor crônica, tá? O seu trabalhador, tanto com a escala de visual de face ou numérica, certo? Nós temos aqui alguns outros dados vitais que não fazem parte dos sinais vitais, mas é importante você saber. A glicemia capilar, né, em que nós vamos ver aí o risco do nosso paciente em ter de desenvolver diabetes, lembrando que uma única aferição não significa que o paciente tenha diabetes, tá? É interessante que ele faça uma retestagem junto com outra bateria de exames. A mesma coisa a pressão arterial. Pressão arterial, aferição da pressão arterial isolada não quer dizer que ele é hipertenso. Tem que ser feita uma segunda aferição em dia não igual ao que você aferiu primeiro, uma segunda aferição com o valor pressórico aumentado, junto com outra bateria de exames, aí é indicador da hipertensão. Então, aqui nós temos os parâmetros, normal, pré-diabetes, diabetes. E aqui eu fiz um resuminho, né, dos principais, né, valores, né, dos sinais vitais que tem que ter na sua mente. Então, por favor, não se esqueça desses valores aí, dos sinais vitais, certo? Observe a escrita, o que é uma hipotermia, o que é uma hipertermia, o que é uma parexia, né? Bradicardia, normocardia, tá? Tire aí uma foto, um print, baixe esse vídeo, compartilhe, né? Porque é inadmissível hoje nós temos ainda profissionais que fazem escrita dos sinais vitais errada ou não sabem quais são os valores, tá bom? Então a gente quer se valorizar, nós temos que ter o conhecimento básico, tá? E esse aí com certeza é um conhecimento bem básico que não pode sair da sua mente, tá certo? Lembrando, glicemia capilar e aferição da pressão arterial, uma única aferição não é base para diagnóstico de hipertensão e diabetes, tá? Tem que ser feita uma bateria de exames e outras aferições. Lembrando aí que cada um deles nós temos instrumentais específicos, né? Artigos, como eu falei na aula passada, específicos, e todos eles têm que estar checados, pilha, bateria, né? Calibrados para que não derem, né? Valores diferentes do aquele que é esperado para o nosso paciente, tá bom? Dando falsa sensação de doença. Então, que Deus abençoe, bons estudos e qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui no comentário ou nas minhas redes sociais, tá? Que Deus abençoe.